A economia brasileira dá sinais repetidos de estagnação. A retomada do crescimento parece cada vez mais remota, com previsões pouco otimistas para o PIB. Esta semana, o governo federal informou que o país perdeu em março 43 mil vagas de empregos formais. Ao todo, são pouco mais de 13 milhões de desempregados. O governo Bolsonaro continua apostando que a recuperação econômica virá com a aprovação da reforma da Previdência, hoje em análise no Congresso Nacional. Eu converso com o economista Paulo Haddad, que é professor emérito da UFMG e ex-ministro do Planejamento e da Fazenda do governo Itamar Franco. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Professor Paulo Haddad, o ministro da Economia Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, tratam a reforma como a grande alavanca para a retomada do crescimento, aquilo que vai fazer o mercado criar confiança e investir. Qual que é a visão do senhor dessa maneira como é tratada a reforma da Previdência? Sem dúvida, a reforma da Previdência é fundamental porque o país está num processo de insolvência financeira. O que é uma insolvência financeira? É quando os recursos que entram no Tesouro por impostos, taxas, não são suficientes para honrar os compromissos. Exemplo, aqui de Minas, a arrecadação é insuficiente para o pagamento dos funcionários, o custeio da máquina e o pagamento da dívida. Então, ela é importantíssima para que nós percebamos que tem uma possibilidade de equacionar financeiramente o país. Agora, não se pode colocar nessa reforma da Previdência mais do que ela pode dar. O que ela pode nos dar? Ela pode nos dar uma segurança futura que os aposentados vão receber, que o déficit vai diminuir, etc. Bom, por quê? Porque o déficit da Previdência dos próximos 5 anos já é dado. Foram decisões tomadas nas últimas décadas que comprometeram recursos de aposentados e essa equação está dada. O que essa reforma vai ter um impacto de médio e longo prazo. O que o governo está atribuindo que não se pode atribuir, então? Ele está atribuindo a possibilidade que, com a reforma, os investimentos voltem, a expectativa das famílias para consumir mais volte e que você possa criar um clima favorável de negócio. Na verdade, nós temos... Mas isso não é fato? O senhor não acredita que isso possa acontecer? Eu acredito que a reforma em si é inquestionável, necessária, mas não se pode atribuir ela uma reversão do quadro de baixo crescimento ou de estagnação da economia. Por quê? Pelo seguinte, nós temos hoje uma economia que nos últimos 5 anos ela está estagnada. E é provável que nesse primeiro trimestre de 2019, a gente tem uma taxa negativa de crescimento. Ou seja, ela perdura um processo de estagnação econômica. Ora, é uma economia que tem uma capacidade ociosa muito grande. Uma capacidade ociosa de mão de obra, 26 milhões de brasileiros estão desempregados, subempregados ou desalentados. É uma economia que tem fábricas utilizando 50% da capacidade instalada, uma construção civil que podia duplicar ou triplicar sua produção. Então, de um lado, capacidade ociosa, máquinas paradas, mão de obra parada. Do outro lado, precisamos criar demanda. Como que nós vamos criar demanda? Vamos pensar primeiro nas famílias. Por que as famílias não compram mais? Por que as famílias não geram demanda para a indústria? O motivo principal é o seguinte, aliás, são os motivos principais. O desemprego, o subemprego. Segundo, as taxas de juros que as famílias pagam. E terceiro lugar, a perda de poder de compra da renda, a renda real das famílias.
Eu vou examinar que aqui. deve crescer na medida que o salário mínimo vai tá projetado aí para ser reajustado só pela inflação. Para os que têm emprego, né? Agora, o problema principal que eu vejo hoje é o seguinte: a taxa de juros do Banco Central caiu de 14% para 6,5%. O que é a taxa de juros do Banco Central? É a taxa que os bancos comerciais compram e vendem dinheiro com o Banco Central. Quando eles têm excesso, eles aplicam no Banco Central, quando não tem, compram. Então você imagina um banco tomar um dinheiro do Banco Central a 6,5% e emprestar 200%, 300% ao ano. Então as famílias, 62% das famílias brasileiras estão endividadas. Isso significa que elas estão comprometidas, a sua renda disponível está comprometida com o pagamento de dívidas com juros gigantescos. Agora, antes da gente falar um pouco sobre a questão do impacto dessa economia que não anda sobre a sociedade, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: se a reforma ela não é suficiente, se aquilo que o governo Bolsonaro, o ministro da Economia Paulo Guedes, vende como uma panaceia, né? O que seria necessário, então, para o governo, para fazer essa economia andar? Não é? Eu acho que o governo tinha que fazer o que o presidente Itamar fez a partir de outubro de 92. Ele falou: o meu problema principal é acabar com a inflação. Ele pegou a inflação a 26% ao mês. Então ele realmente fez o plano real, sendo ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, e conseguiu deixar o governo com a inflação anual de 6%. Mas ele disse: nós não podemos ficar só nisso. Nós não podemos ficar só numa meta isolada. Então nós temos que voltar a crescer. Ele tomou várias medidas. Uma das mais importantes foi o acordo com a indústria automobilística. A indústria automobilística tem uma cadeia produtiva que vai da mineração às oficinas de manutenção. E ele, então, foi costurado um acordo em que ele deu um incentivo para a indústria, com o compromisso delas fazerem investimento e desenvolver a cadeia produtiva. Agora, a questão dos subsídios para a indústria foi muito, né, as desonerações foram muito criticadas recentemente. Recentemente, porque o subsídio foi dado como um remédio ruim, né? Um remédio que não deu certo. Que não deu certo porque não houve nenhum comprometimento, não houve um acordo, um entendimento. Então, se você, por exemplo, senta na mesa com a indústria farmacêutica e fala: olha, quais são as incertezas que vocês têm para que a gente possa investir no setor? Senta com a indústria química, e senta com a indústria de eletroeletrônica, etc. Aí você vai dando o impulso da economia. E é importante também fazer uma política monetária para reduzir a taxa de juros que as famílias pagam, porque se diminuindo a taxa de juros que elas pagam, você aumenta a renda disponível para o consumo. Agora, o que o senhor está dizendo parece absolutamente sensato, pegar por segmento, sentar para conversar e discutir. O senhor acha que o ministro da Economia não está fazendo isso? Olha, aí é um problema ideológico. Se você não articular mercado e planejamento e mercado, você não consegue resolver o problema. O mercado não vai espontaneamente voltar a investir somente porque a reforma da Previdência foi aprovada. Em primeiro lugar, a reforma que vai ser aprovada não vai poder gerar R$1 trilhão de poupança. Por quê? Porque as medidas que já estão sendo tomadas estão comendo esse R$1 trilhão pela beirada. O senhor está falando das negociações que estão sendo feitas dentro do Congresso. Dentro do Congresso. Aham. Segundo, é uma medida que vai repercutir no médio e longo prazo. Então é preciso que você articule essas medidas de reforma com um processo de planejamento setorial. Ou seja, que você retome e, além do mais, uma política monetária mais favorável ao consumidor. Agora, professor,
Como é que o senhor avalia, falando em consumidor, em população e um impacto social? Quer dizer, a primeira questão, a questão que está mais evidente para nós é a questão do desemprego, não é? Nós tivemos aí, eu falei no início do programa, 13 milhões, pouco mais de 13 milhões de desempregados, tivemos mais 40, um número negativo de 43 mil, né, postos de trabalho. Nós temos também esse desemprego, temos o subemprego e temos também um crescimento da atividade informal. Isso menos de 2 anos depois, ou quase 2 anos, que foi aprovada uma reforma trabalhista que prometia exatamente o contrário, não é? E também a terceirização. Como é que o senhor vê esse contexto, né? O que acontece com o país? O senhor falou em 5 anos que nós estamos aí andando de lado e o senhor chamaria de quê? De depressão? Estagnação. Estagnação, né? E com índices altíssimos, né, de desemprego e com esse quadro também. Mas com uma promessa há menos de 2 anos de que tudo isso mudaria com a aprovação dessas reformas. Olha, vamos colocar o povo no cenário. Nosso povo está com 3 sobrecargas que desorganizam a vida de uma família. Primeiro, o desemprego. Você citou bem, nós temos 13 milhões de desempregados, são essas filas. Temos 5 milhões de subempregados, são pessoas que gostariam de trabalhar uma jornada normal dentro da sua profissão. As 40 horas, As 40 horas com carteira. E temos os desalentados. Quando a recessão ou a estagnação se prolonga, as pessoas desanimam e saem do mercado de trabalho. Então, daí uns 27 milhões de brasileiros. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, o empobrecimento das famílias brasileiras. Vamos pensar na classe média brasileira. Como é que é o processo de empobrecimento? A pessoa perde o emprego ou diminui a renda e ela se endivida para manter o padrão de consumo. Depois esse endividamento vai virando uma bola de neve, porque as taxas de juros estão entre 250% e 300% ao ano, e ela então vende ativos, vende a casa, vende a poupança, Segundo, ela sai da escola particular e vai para a escola pública, sai do plano de saúde e vai para o SUS, e vai morar mais na área periférica. Esse processo de empobrecimento cria uma tensão psicológica nas pessoas enorme. E o terceiro problema é a perda de qualidade do serviço público brasileiro. Você pega, por exemplo, vamos pegar um exemplo do funcionário público estadual. Ele está com o pagamento desordenado. Quando ele recorre ao IPSENG, o IPSENG está com sérios problemas de atendimento, porque não tem recurso, e a perspectiva não é positiva. Então é o seguinte... Isso para não falar das camadas mais pobres, né, mais pobres que já vivem numa situação de marginalização em relação enfim, aos bens de consumo. Você podia perguntar por que a pobreza no Brasil não é igual à pobreza africana. Graças à Constituição de 88, que previu as políticas sociais compensatórias. Nós estamos falando de Bolsa Família. Bolsa Família, lei orgânica, do benefício continuado, da Previdência Social. Nós temos aí mais ou menos umas 25 milhões. Que estão querendo mexer nele então, agora. Fazer mudança nele, então, o seguinte, com reações. Eu acho que não adianta fazer um ato isolado. Nós temos que fazer uma grande transformação no país. Agora, como é que entra, nesse contexto que o senhor está descrevendo aí, o teto de gastos, que foi aprovado pelo governo? O teto de gastos é o seguinte: se você fizesse uma limpeza
nos penduricalhos que tem no orçamento, porque o orçamento é o seguinte, todo mundo vai colocando um pouco, um programa, um projeto, e tem coisas absolutamente dispensáveis. Não estão nem favorecendo o mundo empresarial, nem favorecendo o bem-estar social das famílias. Então, se você fizesse uma desarticulação dos programas e projetos e atividades do orçamento, você teria condições de viver dentro desse teto. Entendeu? Você tem despesas absolutamente desnecessárias, tem programas ineficazes, tem projetos ineficientes, então era possível fazer isso. Não é um tema muito relevante, não. Eu acho que esse teto é muito alto, tem dinheiro demais debaixo dele. Então é possível reprogramar, não é isso que o governo diz, né? Tem dinheiro demais debaixo dele. E se o governo fosse mais eficiente, mais competente, mais racional, esse dinheiro é mais do que suficiente para dar bem-estar para o Brasil. Agora, como é que o senhor está vendo a política, como é que entra a política econômica internacional, não é? Esse é um outro aspecto, porque aí nós temos a questão das nossas exportações, especialmente exportações de commodities. Eu vejo assim, eu vejo que política internacional você tem que ser pragmático. Você não pode envolver ideologia na política comercial. Então, por exemplo, o que faz com que o Brasil não entre em depressão econômica, depressão é uma coisa séria, é o agronegócio. A única coisa, assim, o grande setor que está funcionando no Brasil é o agronegócio. Ele está gerando 90 bilhões de superávit comercial para o país. Boa parte das reservas que nós temos foram geradas pelo agronegócio. E o agronegócio tem no mundo árabe um dos seus principais mercados, principalmente para as carnes. E o que acontece? Você não pode sensibilizar esse mercado com temas ideológicos. O senhor está se referindo à história da embaixada em Jerusalém? Totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. É um compromisso religioso, ideológico. No início também teve aquela história em relação à China, né? A China é o maior mercado do mundo, a gente tinha que aprofundar o nosso relacionamento com a China, com os países asiáticos de modo geral. Nós temos que mirar que o mundo vai crescer, é na Ásia, e que o grande mercado para o agronegócio brasileiro, um dos grandes mercados, é o mundo árabe. Então seja pragmático, ou seja, não fica, se for preciso proteger a indústria, como os Estados Unidos estão protegendo, proteja a indústria para ela sobreviver. E professor, e esse alinhamento com Trump? Eu acho uma coisa perigosa, porque o Trump coloca o interesse americano acima de tudo. Então é possível que ele bate bola com o Brasil, assim, enquanto isso está resolvendo o problema dele com a China, o problema dele com a Coreia do Norte, etc. Que pode contrariar os interesses brasileiros. Olha, a política norte-americana de comércio exterior é extremamente pragmática. Se for preciso fazer ações que o mercado recusaria, ele faz. Agora, professor Paulo Haddad, em artigo recente, o senhor avalia que o prolongamento da estagnação econômica pode levar a uma ruptura da estabilidade política. O que pode, na sua opinião, vir daí, então, olha, dessa ruptura? Nós temos hoje um grau de insatisfação muito grande da população brasileira. Com desemprego, subemprego, desalento, temos o serviço público piorando a qualidade, temos uma concentração de renda muito alta e só nos 2 últimos anos, de 2014 até agora, nós julgamos na pobreza 7 milhões de brasileiros e na miséria 3 milhões de brasileiros. Então é um ambiente de insatisfação. E às vezes você olha assim uma situação, acha que está tranquila, que está calma, etc. Por exemplo, se você fosse uma semana antes do rompimento da barragem de Brumadinho, você ia ver que você podia até admirar a barragem com grama, etc. Mas de repente, latentemente, está acontecendo alguma
algum problema e ela rompe. Isso se chama ponto de ruptura. Eu acho que nós estamos correndo um grande risco de ter um processo de insatisfação latente que vai se manifestar nas ruas. Como é que a senhora imagina essa... Um ambiente tipo Espanha, com desemprego, um ambiente tipo França, assim, muito movimento de rua, muita insatisfação. O senhor faz uma referência no outro artigo também ao governo Bolsonaro, dizendo que ele é um semeador e multiplicador de incertezas. Exatamente. Isso contribuiria com esse processo de... Olha, o empresário hoje, quando olha o que o governo está fazendo, vamos lembrar o seguinte: quando Roberto Campos entrou no regime militar em 65, ele não entrou com um projeto, eu vou fazer a reforma X. Ele fez um leque amplo de ações. Criou o Banco Central, fortaleceu o BNDES, criou um programa de promoção de exportações, criou o BNH. Então ele ativou uma economia que estava com grande capacidade ociosa dos investimentos feitos no período Kubitschek. Ele ativou essa demanda de forma muito sensata. Ele nunca colocaria os ovos numa única cesta. Ele fez isso. Então, o que a gente precisa agora? Nós precisamos de ter uma programação multifacetada. Abrir acordos, ver o que a Constituição Civil precisa para reativar e não ficar preso a preconceitos, que incentivo é uma coisa ruim. Incentivo negociado sempre deu resultado positivo. Na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, a indústria bélica e no Brasil. O senhor teme que esse modelo liberal mais radical que... É fundamentalista. Ele é fundamentalista. Pode trazer consequências. As pessoas não podem ser guiadas por ideias que historicamente estão ultrapassadas. Professor, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua contribuição aqui no Mundo Político. Espero o senhor de volta outras vezes. Muito bem. Muito obrigado a todos. Eu conversei com o economista Paulo Haddad. Ele é professor emérito da UFMG e ex-ministro do Planejamento e da Fazenda do governo Itamar Franco. Nosso assunto aqui é a economia do país, que está num processo de estagnação, e também a discussão da reforma da Previdência, como é que ele vê a perspectiva da reforma da Previdência trazer mudanças nesse contexto ou não. O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o YouTube ou o nosso site. E para falar conosco, pelo Twitter e e-mail. Obrigada pela companhia e até a próxima.